Olá a todos. Aqui quem fala é o professor Abner e hoje nós vamos começar a falar sobre um dos pontos mais importantes da mecânica, não só da mecânica, da física, porque isso está presente em todos os pontos da física, que é falar sobre a energia. No nosso curso aqui, nós vamos focar na energia mecânica, né? Mas a energia é uma grandeza física que nós falamos durante nosso cotidiano, às vezes, diversas vezes ao longo do dia, nós citamos ou falamos sobre a energia. É algo que está muito presente no nosso dia a dia, esse conceito, apesar que por muitas vezes é difícil dizer o que é propriamente a energia. Provavelmente, se eu perguntasse a vocês o que vocês acham que seria energia, seria muito difícil para vocês definirem essa grandeza física, apesar de vocês usarem esse conceito durante o seu cotidiano. No seu dia a dia, você usa a palavra energia constantemente. Mas a energia, ela se manifesta de diferentes maneiras na natureza, né? Nós temos diferentes tipos de energia. Como eu disse, nós vamos tratar aqui da energia mecânica em particular, mas nós também temos energia elétrica, nós também temos energia térmica, que gera calor, entre outros vários tipos de energia. A energia, ela pode se transformar em um outro tipo de energia, mas ela nunca deixa de existir, ela nunca se destrói, né? A energia, ela não destrói. Isso é algo que provavelmente vocês já escutaram bastante por aí. E a questão relacionada por trás disso é porque tem uma lei muito importante na física, que é a lei de conservação. Então a energia, ela sempre se conserva em sua totalidade, né? Nós vamos tratar aqui de sistemas onde tem forças atuando sobre o sistema que são conservativas e forças que não são conservativas, né? As forças não conservativas nós vamos tratar um pouco mais para frente, como que nós olhamos para a energia nesse caso. Mas, é, independente se o sistema tem forças atuando sobre ele, conservativas ou não conservativas, a energia total desse sistema, se nós formos capazes de computar, né, medir a energia total do sistema, ela sempre se conserva. O que nós vamos tratar aqui é que nem sempre a energia mecânica, que é uma energia devido a uma força conservativa, é que nem sempre ela vai se conservar. Mas a energia total de um sistema, ela sempre se conserva, tá? Então a energia, ela está associada a outros pontos da física, como a força, né? A energia está relacionada à força, e a força, como nós vimos, está relacionado a uma quantidade de momento, né? A uma variação do momento de um sistema. E essa lei de conservação do, da mecânica, né, não só da mecânica, né, mas de outras grandes teorias, ela está relacionada também com outra grandeza física muito importante, que é o momento, e relacionado com a conservação do momento, tá? Então, não vamos tentar definir de forma clara e objetiva a energia, mas vamos ver como que nós podemos é, descrever ela de uma maneira matemática, tá? A partir de alguns exemplos
na mecânica, que é o nosso objetivo. Então, vamos pegar primeiro, como um exemplo, um objeto em queda livre, em um campo gravitacional. Tá? Então, o que faz um objeto cair é a força gravitacional. Isso já está bastante claro. Então, vamos pegar aqui um objeto de massa m e ele está numa posição Z0 no início, tá? Tem algo aqui segurando esse objeto, nessa posição Z0, e num dado instante, esse objeto é solto. Quando ele é solto, a única força que atua sobre esse objeto será a força gravitacional. E ele começará a cair devido à ação da força gravitacional, né? Que nós colocamos como a força peso. Vamos dizer que nós queremos descrever o movimento dessa massa entre a posição Z0 e a posição Z1. Então, a distância entre esses dois pontos será Z1 menos Z0. Bem, agora a gente precisa lembrar que nós demonstramos uma equação que relaciona as velocidades com as posições de um objeto. E é a equação de Torricelli, né? Então, nós temos que V1 quadrado será igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância entre os dois pontos, que é Z1 menos Z0. No entanto, nós sabemos que a aceleração ela tem a direção, nesse caso, a direção é em Z, mas o sentido é negativo. Então, nós temos que V1 quadrado é igual a V0 quadrado menos 2G Z1 menos Z0. Assim, vamos passar tudo que está relacionado com um ponto com a posição Z1 de um lado da equação e tudo que está relacionado com a posição Z0 do outro lado da equação. Sendo assim, a gente tem V1 quadrado e aqui nós temos menos 2G Z1, que passando para o outro lado da equação fica mais 2G Z1, tá? E desse lado aqui, nós temos V0 ao quadrado mais 2G Z0. O que nós observamos com esse resultado? O que nós observamos com esse resultado? Nós observamos que V1 quadrado mais 2GZ1, ele é igual, essa soma desses dois termos, ela é igual à soma dos dois termos no instante 0. No instante 1, pensa assim, no instante 1, eu tenho esses dois termos, eles resultam no mesmo valor que a soma desses dois termos em um outro instante. Isso nos leva a crer que a soma desses dois termos, ela é constante no movimento, nesse movimento.
Peguem, por exemplo, um outro ponto aqui, vamos chamar de Z1', e mostrem que isso também vai acontecer em relação ao ponto Z'1, que também isso será igual a uma velocidade 1' quadrado mais 2g Z1', né? Então, isso daqui é apenas um exemplo, onde nós estamos observando algo ser constante no movimento, a soma desses dois termos. Vamos então pegar um outro exemplo. Vamos pegar o plano inclinado também, aqui como exemplo, sobre a ação exclusivamente da força gravitacional, tá? Então, não vamos incluir aqui, por exemplo, a força de atrito, nesse momento. A força de atrito eu vou adiantar já que vai ter um efeito não conservativo nesse sistema, né? Mas vamos tratar aqui só da força gravitacional, que vai ter um efeito de força conservativa aqui nesse sistema. Então, o que nós temos aqui, como exemplo, é agora aquela massa, aquela bola, partindo de um ponto Z0 também, e chegando no ponto Z1. Sendo que essa massa ela vai deslocar uma distância L, né, que é a hipotenusa desse plano inclinado, né? O plano inclinado forma um triângulo retângulo aqui, e L é a hipotenusa. Então, nós temos as forças atuando sobre essa massa. É a força-peso que vai fazer com que essa massa desça pelo plano inclinado. Nós temos a normal aqui, que eu não desenhei, mas eu coloquei aqui no diagrama de forças. E nós temos a força resultante, que vai ser que vai gerar a aceleração para essa massa descer pelo plano inclinado. Então, o que é interessante aqui, nós já vimos em aulas anteriores, é que a força-peso é fazer o diagrama de forças, né? Nós temos a força-peso, a força resultante e a força normal, né? E vamos dizer que nós conhecemos aqui esse ângulo do plano inclinado, né? O ângulo aqui que esse plano faz com a nossa direção x, ou x, como preferir. Então, o que nós temos é o seguinte, né? A distância que essa massa vai percorrer é L. Então, se nós formos aplicar a equação de Torricelli, nós temos que V1 quadrado, que é a velocidade no instante final, nossa aqui, é igual a V0 quadrado mais 2A, né? A é a aceleração dessa força resultante, e L, a distância que a massa percorre, né? L é a distância. Então, nós sabemos que, pelo diagrama de forças, o seno de θ, né, o cateto oposto a esse triângulo retângulo, é o módulo da força resultante. Isso dividido pelo módulo do peso, da força-peso, né? Então, nós temos a força resultante é massa vezes aceleração, dividido pela força-peso, que é massa vezes aceleração gravitacional, né? Aqui está tudo em módulo. E com isso nós tiramos que a aceleração dessa massa é igual ao produto da aceleração gravitacional vezes o seno de θ. Nós já vimos isso anteriormente. Então nós podemos olhar para esse sistema num outro sistema de coordenadas, que facilita bem mais a nossa vida, né? Que é o sistema OX', Z'.
Nesse sistema, o nosso problema ele pode ser visto basicamente como um problema unidimensional, né, onde a nossa massa ela vai deslocar uma distância L na direção OX', com uma aceleração igual a g seno θ, como nós descobrimos aqui. Então, nós podemos encontrar uma relação entre L e as posições E0 e Z1, através desse triângulo retângulo que a gente tem formado pelo plano inclinado. Então, o seno de θ, ele também pode ser descrito como essa distância entre Z0 e Z1, que no caso a distância aqui é Z0 menos Z1, certo? Dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é L. Assim, nós temos que L seno θ é igual a Z0 menos Z1. Nós podemos, então, reescrever essa equação do movimento como sendo V1² igual a V0² mais 2, e aí vamos substituir a aceleração por G seno θ, tá? E isso multiplicado por L, né? Mas, seno θ L é igual a Z0 menos Z1. E nós temos, então, que V1² é igual a V0². Então, nós podemos escrever como sendo V1² igual a V0² mais 2G Z0 menos Z1. Vou escrever aqui, nessa parte, de novo, os termos só com o índice 1 e os termos do outro lado da igualdade com o índice 0. Fique, então, V1². Aqui eu tenho 2G multiplicado por menos Z1. Então, do outro lado vai ficar mais 2GZ1 igual a V0² mais 2GZ0. E nós chegamos à conclusão que, nesse exemplo do plano inclinado, assim como no exemplo do corpo em queda livre, em qualquer instante que a gente pegar, a soma desses dois termos, ela será constante. Claro que aqui nós estamos pegando apenas dois exemplos relacionados com mecânica, com um exemplo de mecânica, e mostrando que essa relação ela é constante. Se nós quiséssemos provar que isso é constante sempre, ou seja, que isso está se conservando, né, o que nós estamos mostrando aqui é que a soma dessas duas quantidades, a soma de V1² com 2GZ1, ela está sempre se conservando, instante a instante. Qualquer instante que a gente pegar, a soma desses dois termos vai ser igual à soma desses dois termos em qualquer outro instante, ou seja, está conservando. Mas isso não demonstra, pegar apenas dois exemplos, não demonstra que isso se conserva sempre, né? Então, na verdade, a lei da conservação, ela não tem como provar para todos os casos no universo que isso se conserva, né? Ou seja, que a energia se conserva. Mas é um princípio que nós acreditamos
que se conserve, né? Bem, eu também, lá no início da aula, está escrito trabalho e energia mecânica, correto? É uma coisa que é bom frisar, que está relacionado também com o conceito de energia, é que talvez o melhor conceito que nós podemos dar para a energia é que ela é uma grandeza física capaz de gerar um movimento. E esse movimento a gente chama de trabalho, que vai ser a próxima sessão aqui da nossa aula. Então, energia é uma grandeza física capaz de realizar um trabalho. Um trabalho é um movimento, é você levar um objeto de uma determinada posição para uma outra determinada posição. Isso é trabalho, tá? Então, vamos agora na próxima sessão definir o que seriam as nossas energias potenciais e as nossas energias cinéticas, que é essa energia que realiza um movimento sobre o nosso corpo, a nossa partícula, enfim, né? Também, uma outra palavra para trocar aqui em relação ao movimento também é ação. Energia, ela é uma grandeza física capaz de realizar uma ação sobre um sistema físico, né? Então, só para frisar aqui alguns pontos conceituais importantes. Bem, então, nós temos, como já dito, essa constante aqui, e o que nós vamos fazer é multiplicar isso por um peso, né? Um peso importante aqui, que vai definir, né, a nossa grandeza física, que é a energia, né? A energia vai estar relacionada com a massa do objeto, tá? Então, se a gente multiplica essa constante que ocorre no movimento, né, em um problema de um sistema físico sendo afetado por um campo gravitacional, né, uniforme, nós temos que mv1 quadrado sobre 2 mais, né, vamos multiplicar por metade da massa, né? Isso daqui tudo é constante, né? Então a gente está multiplicando tudo por uma constante. Mais mgz1, isso é igual a mv0 quadrado sobre 2 mais mgz0, e isso é uma constante no movimento. Aqui vocês provavelmente já viram isso em outras situações. Então, vamos definir como sendo uma energia cinética, vou chamar aqui de T, energia cinética como sendo mv1 quadrado sobre 2. Essa é o que a gente vai chamar de energia cinética. Por que esse nome? Porque está relacionado com a velocidade do objeto. E vamos chamar de energia potencial. No caso, energia potencial gravitacional, porque está relacionado com a ação da gravidade no nosso sistema, né? Só atentando que aqui nós estamos considerando um campo gravitacional uniforme, né? Onde a aceleração da gravidade é constante. A energia potencial vamos definir como sendo mgz, né? Onde z é a posição de onde a partícula ou objeto está, né? Então é a posição, é essa energia potencial em
uma posição Z qualquer. Essa será a energia potencial gravitacional. Tá? E a energia mecânica é a soma de ambos. Vamos supor que nós tenhamos um sistema com vários objetos. Nós queremos descrever a energia mecânica, que é a soma da energia cinética, né? A soma da energia cinética mais a energia potencial. Essa é a energia mecânica desse sistema. Seria a energia total, né? Caso não tenha nenhum efeito dissipativo nesse sistema, né? Se a gente desprezar dissipações de calor, dissipações devido ao som que causa um objeto caindo, por exemplo, entre outras dissipações, deformação do corpo, enfim, a energia total do sistema é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Independente se o sistema conserva ou não energia, a energia mecânica do sistema é dada pela soma da energia cinética mais o potencial. Se nós temos vários objetos, a energia mecânica total desse sistema é um somatório em I, sendo I representado no índice aqui de cada objeto do sistema, né, de MI VI quadrado sobre 2 mais MI GZI. Essa seria a energia mecânica total de um sistema que tem vários corpos, né? E aí, considerando que os corpos também podem ter massas diferentes, né? E aí, em posições variadas e em velocidades variadas, cada um com a sua massa, a sua posição e a sua velocidade, né? A energia potencial, né, é chamado de potencial, energia potencial, porque é uma energia que tem o potencial de causar um movimento em um objeto, né? Se um objeto está numa altura h, ele tem um potencial de gerar um movimento devido à ação da gravidade e causar uma aceleração e uma velocidade, um deslocamento a partir dessa altura. Por exemplo, indo dessa altura h até chegar ao nível zero, né, do solo, por exemplo, o solo sendo o nível zero. Então, potencial é o potencial de essa energia gerar movimento. Não necessariamente essa energia vai estar causando um movimento em algo, né? Quando causa um movimento em algo, nós temos a energia cinética. Nós temos essa energia potencial sendo transformada em energia cinética. Temos essa energia potencial realizando um trabalho, sendo transformada para realizar um trabalho, tá? Que é o que nós vamos ver no próximo exemplo. Então, vamos pegar um exemplo para mostrar o que seria o trabalho na prática, né? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, que é o exemplo do batistaca, né? O batistaca pode ser um objeto, um prego, por exemplo. Nós temos aqui uma massa, um objeto de massa M, tá? Vai cair de uma altura H, essa altura H até atingir esse batistaca. Então, nós temos 3 instantes aqui para analisar. Um instante inicial é um instante em que alguém está segurando essa massa aqui de cima, segurando ela, né, antes de soltar.
Então, enquanto alguém segura, ou alguma coisa segura essa massa aqui nesse instante inicial, essa massa ela tem uma energia potencial gravitacional, U, que é igual a mgh, tá? Pois bem, no instante em que essa massa, no instante que está prestes a colidir, ou imediatamente após colidir, né? Nesse instante, bem, um instante logo antes de acontecer essa colisão, essa massa ela tem uma energia cinética máxima, vamos dizer. Vamos dizer que a energia cinética dela, nesse ponto, antes dela encontrar o batistaca, né, ela tem uma energia cinética igual a mv² sobre 2, né? É a energia cinética. E sobre a energia mecânica? A energia mecânica no instante inicial, vamos chamar de EI. A energia mecânica no instante inicial, ela é a soma da energia potencial mais a cinética. Porém, no instante inicial, nós só temos energia potencial gravitacional, que é igual a mgh, tá? A energia mecânica nesse instante intermediário, vou chamar de 2, só para dar um nome aqui, é mv² sobre 2. E não vou colocar que tem energia potencial aqui, porque nesse momento nós vamos fazer aqui nesse exemplo que essa energia potencial gravitacional ela vai ser transferida totalmente para esse batistaca. Então vou considerar que na hora que atinge o meu batistaca aqui é como se eu tivesse o nível 0. Atingiu o batistaca, está no meu nível 0, tá? Então nós temos energia mecânica mv² sobre 2 nesse ponto. E o instante final, nós temos um instante final que é quando esse batistaca ele entra dentro do solo, né, nesse exemplo, ele entra dentro do solo uma distância ΔZ. Isso que nós temos aqui de instante. Então, vamos descrever qual que é o movimento que esse batistaca vai fazer quando ele adentra essa distância ΔZ dentro do solo, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar de novo a equação de Torricelli. Então, nós temos v² final, né? v² final, vamos chamar do instante final lá, igual a v² de um instante inicial, que nesse caso aqui é desse instante para esse, então é essa velocidade, o nosso instante inicial, a partir do momento que o batistaca começa a se mover, né? Então, o movimento do batistaca, tá? O movimento do batistaca. v² mais 2a, a é a aceleração que o batistaca vai ter, né? Por causa desse movimento, vezes ΔZ, né? Tudo em módulo aqui. Então, quando o batistaca chega nesse instante final, né, nós estamos escrevendo o movimento do batistaca. Quando o batistaca chega nesse instante final, a velocidade dele é 0, né? Então, a velocidade final do nosso movimento do batistaca é 0.
Com isso, nós temos que V quadrado é menos 2A delta Z. Certo? Bem, como a energia mecânica ela se conserva nesse nosso exemplo, porque nós não temos nenhuma força dissipativa ainda, nós nem falamos sobre isso, a energia mecânica no instante inicial ela é igual à energia mecânica nesse instante intermediário, que eu chamei de E2, e ela é igual à energia mecânica no instante final. A energia mecânica se conserva, né? Sendo assim, nós podemos escrever a energia mecânica como sendo meio de mv quadrado, que é a desse instante intermediário, e isso é igual a meio de m, e aí nós substituímos o v quadrado por menos 2a delta z. Menos 2a delta z. De tal forma que nós temos que isso que também é igual à energia cinética. Primeiro, nós tínhamos essa massa, essa bola, numa altura h, e ela, portanto, tinha uma energia potencial, uma energia potencial gravitacional. Essa energia, ela pode, né, ser convertida em energia cinética, gerando um movimento, que é o que acontece quando ela é solta do repouso e com a ação da gravidade, né, essa aceleração, ela começa a ter uma aceleração, então ela entra em movimento. Essa energia cinética, ela pode ser usada para realizar um trabalho, que é o que acontece aqui. Então, essa energia cinética ela é transferida para o batistaca e assim nós temos a realização de um trabalho. No entanto, também quando essa massa colide com o batistaca, essa energia cinética, nessa colisão, nós temos uma força, né? Uma força que é gerada sobre o batistaca e que o batistaca também realiza sobre essa bola de massa m, desacelerando ela. Essa força de ação e reação, essa força que é realizada sobre o batistaca, essa força é quem realiza o trabalho sobre o batistaca para deslocá-lo de uma distância ΔZ, né? E que está relacionado com aquela energia cinética acumulada no movimento e com a energia potencial, que nada mais já era uma quantidade de energia potencial que você tinha no início, e essa energia potencial ela vai se transformando, essa palavra se transformando em energia cinética. Então, assim, definimos o trabalho, através desse exemplo. Bem, pessoal, continuando aqui a última parte dessa primeira aula sobre trabalho e energia, vamos fazer um exemplo. Pegando uma montanha russa, tá? Pegando uma montanha russa e vamos desprezar o atrito e a resistência do ar, né? Que seriam situações em que haveria algum tipo de dissipação, né? Então, se a gente puder considerar que
esses dois podem ser negligenciados, a gente tem o caso onde a energia mecânica ela se conserva, né? Então, vamos supor que um carrinho ele comece a deslizar nessa montanha-russa desse ponto 1, que tem uma altura H, tá? Então ele vai passar aqui pelo ponto 2, pelo ponto 3, pelo ponto 4, chegar no ponto 5. Note que o ponto 5 está estreitamente mais elevado do que os pontos de máximo aqui dessa montanha-russa, que são 3 e 1. O 3 e 1 estão... A minha tentativa aqui foi de deixar eles no mesmo nível e, de propósito, deixar o ponto 5 mais acima, né? Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é: em quais pontos energia potencial e cinética são máximas? Em quais pontos, né? Então, no ponto 1, quem é a energia mecânica? Energia mecânica no ponto 1. No ponto 1, o carrinho ainda não começou a se mover, então ele não tem energia cinética nenhuma ainda. Então a energia mecânica nele, nesse ponto 1, é mgh, que é exatamente a energia potencial nesse ponto 1. Então no ponto 1 a energia potencial é máxima. No ponto 2, a energia mecânica... Bem, no ponto 2, a altura é zero, né? Como nós podemos observar aqui. A altura é zero, está aqui no nível zero da nossa referência. Então, nesse ponto 2, toda a energia potencial... Olha só uma coisa importante aqui, algo importante. Toda a energia potencial foi convertida em energia cinética. Então, no ponto 2, nós temos energia mecânica como sendo só energia cinética, mv² sobre 2. Então, a energia cinética nesse ponto 2, ela é máxima. Depois, essa energia cinética, agora a energia cinética começa a se transformar em energia potencial, até chegar no ponto 3, onde novamente essa energia potencial é máxima, onde a energia cinética volta a ser zero no instante 3, né? No instante que passa por 3, logo depois começa a ter energia cinética de novo, mas na hora que chega no 3, ele para e depois começa a se movimentar de novo. Então, no ponto 3, o 3 também é máximo. E igual a energia potencial no ponto 1, né? Por consequência, igual no ponto 2, nós temos energia cinética no ponto 4 como sendo máxima, e também igual no ponto T2. Agora, quando chega no ponto 5, nós temos aqui uma altura, vou chamar de H maiúsculo, uma altura maior. Então, ele passou do máximo que ele podia ter de potencial no início, né? Então, ele vai parar, ele não vai conseguir passar e continuar como foi aqui, né? Aqui, quando esse carrinho vai do ponto 2 para o ponto 3, ele consegue continuar o seu movimento. Ele consegue continuar seu movimento e ir para o ponto 4, porque ele chegou no máximo da energia potencial, mas esse ponto aqui é um ponto não é
ele não é um ponto estável, né? Então, qualquer coisinha, esse carrinho, ele continua o movimento dele. É o que acontece, ele continua o movimento dele e vai para o ponto 4. Quando ele vai do ponto 4 e sobe, ele chega até o ponto 5, onde ele usa toda a energia cinética para chegar próximo desse ponto 5, né? Não exatamente no ponto 5, mas ele chega até próximo aqui do ponto 5, quando ele não tem mais energia para continuar, mais energia cinética para continuar o movimento. Então, a partir desse ponto aqui, o carrinho ele vai ter uma energia potencial no ponto 5 igual a mgh maiúsculo, e ele vai ter um movimento de voltar. Ele vai começar a voltar, passar pelo ponto 4, 3, 2 e 1. Por quê? Porque aqui ele vai adquirir uma nova energia potencial, que é essa, mas ele não vai ter energia cinética, ele não tinha energia cinética suficiente para converter tudo nessa nova energia potencial, né? Ele vai chegar só até esse ponto, ele não vai conseguir passar e continuar o movimento aqui para a direita. Ele vai, nesse caso, ele começa a voltar, né? Se fosse na mesma altura aqui do ponto 3, por exemplo, ponto 3 está mais ou menos, né, na altura do 1, não exatamente na altura do 1, mas está mais ou menos na altura do 1, um pouco abaixo, né, de propósito, ele consegue passar do 3 e ir para o 4, né? Então, é só para dar esse exemplo, tá? Então, nessa aula, então, a gente introduziu os conceitos, né, de energia. No início eu não falei, mas a energia, ela é uma grandeza escalar, tá? Por ser uma grandeza escalar, é até mais fácil de trabalhar na hora de resolver problemas e tal. Quando a gente resolve problemas através da energia, usando a grandeza física e energia, os problemas costumam até ser mais simples de resolver, né? Então a energia, ela não tem direção nem sentido, ela não obedece à comutatividade na soma vetorial, né, porque é uma grandeza escalar, nem produto vetorial, né, não tem isso aqui. A energia, ela não tem direção nem sentido. A energia é algo que se manifesta sem ter uma direção privilegiada, né? Então, é isso, o ponto que eu falei lá no início da aula, é uma grandeza escalar. E nós tratamos aqui os princípios da conservação da energia mecânica, né, num campo gravitacional uniforme, no caso, que é o que a gente faz nesse curso de Física 1 todo, né? Demos 2 exemplos para mostrar esse princípio de conservação de energia. É uma lei de conservação, então a gente acredita que essa energia ela vai se conservar em todos os exemplos. E mostramos como que se dá a relação entre a energia e o trabalho, né? O trabalho realizado sobre um corpo, né? Trabalho que é algo, né? Tem uma natureza de imprimir uma velocidade em um corpo e deslocá-lo, um corpo de uma posição para outra, né? Então, trabalho desloca o corpo de uma posição para outra. Energia cinética é responsável por mover esse corpo de uma posição para outra. E a energia potencial, caso aqui nós tratamos da gravitacional, é a energia que tem o potencial de gerar esse movimento, que tem o potencial de realizar um trabalho também, né? Então, esses foram os conceitos importantes. Espero que vocês compreendam. Para finalizar, então, vamos dizer rapidamente aqui sobre a unidade de trabalho,
também é a unidade de energia, né? Então, na unidade de trabalho, nós temos a grandeza de unidades da força, vezes uma grandeza de unidade de distância. Aqui no sistema internacional, a força é 1 newton, a distância é 1 metro, então isso fica igual a newton vezes metro, né? E esse newton vezes metro aqui a gente vai chamar de 1 joule no sistema internacional, que é, no sistema internacional, a unidade de energia. Esse newton metro, ele também é utilizado por uma outra grandeza física, que nós veremos mais para frente, que é o torque, né? Mas o sentido físico, o significado físico é completamente diferente da energia, né? Energia é uma grandeza escalar e lá torque é uma grandeza vetorial, né? Como nós veremos mais para frente. Mas essa grandeza especial no newton metro é o que a gente chama de 1 joule de energia, tá? Para complementar também, como nós vimos na parte anterior, nós notamos que, no fim das contas, né, aplicando Torricelli, multiplicando por m sobre 2, dos dois lados da equação, como nós fizemos anteriormente, nós temos aqui essa parte, né, e essa massa vezes aceleração é a força que é aplicada entre os instantes T0 e T1, né, para deslocar esse corpo de uma posição x0 para uma posição x1, e, portanto, realizar um trabalho sobre esse corpo, né. Isso vezes o deslocamento é exatamente o trabalho como nós definimos, né. Bem, esse trabalho que a gente chama aqui pela letra W, de deslocar esse corpo de x0 para x1, ele é igual, então, à diferença das energias cinéticas no instante T1 menos a energia cinética no instante T0, né? Ou nas posições x0 e x1. Então, nós mostramos aqui, por esse exemplo, que o trabalho para deslocar o corpo de uma posição x0 para x1 é igual à variação da energia cinética. Então, ficamos por aqui nessa aula. Deixem seus comentários. Um abraço e até mais.